E aí, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Code em Kayak. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente recupera versões anteriores do Dataverse. Um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no YouTube como fazer isso com o SharePoint, tanto para item único dentro de uma lista, quanto para toda uma lista, como você fazer a recuperação. Então vou deixar os dois cards aqui para vocês darem uma olhada. Mas no vídeo de hoje é dentro do Dataverse. Como que eu recupero históricos de versões dentro do Dataverse. Mesmo que você tenha deletado, pelo menos a última versão você consegue retornar. Bora pro vídeo? Bom, pessoal, para que a gente consiga retornar essas versões, então, vocês vão precisar seguir o passo a passo que eu deixei em um outro vídeo que também vai estar aqui no card, sobre como configurar uma Web API do Dataverse dentro do Power Automate. Então, basicamente, a gente vai precisar utilizar um Custom Connector que a gente já criou em outro vídeo. Então, acesse esse vídeo se você ainda não sabe mexer com a Web API dentro do Power Automate. Dá uma acessada no vídeo que está aqui, para depois você voltar para esse vídeo. Pausa aí o vídeo, depois você volta aqui com tudo configurado, porque a partir daí a gente vai conseguir fazer o acesso ao Dataverse, beleza? Então, com a Web API pronta já, a gente precisa criar um novo fluxo para fazer a execução dessa retomada de versões anteriores, tá? Então, eu vou utilizar aqui um fluxo instantâneo, tá? Vou deixar ele sem nome aqui por enquanto. Versão antiga do Power Automate, com certeza. E aí, o que a gente vai precisar, ao invés de usar então aqui o Dataverse para recuperar essas informações, né, o conector próprio do Dataverse, esse conector aqui ele tem poucas opções com relação a histórico, né? Então ele pega muito o estado atual. Histórico ele não funciona muito bem. Então, para que a gente consiga esse histórico, o que a gente vai precisar? De um Custom Connector que a gente já desenvolveu. Então a gente vai pegar esse Custom Connector aqui e tá lá, ó. No próprio vídeo do Custom Connector eu já mostrei como que criava essa função de obter auditoria, certo? Então a gente vai pegar esse Get Audits aqui, já tá aqui, e ele já traz a minha função de filtro. Por enquanto a gente não vai usar ela, depois a gente vai precisar para fazer as configurações mais detalhadas, mas por enquanto eu quero saber só o que essa função me retorna. Então eu vou salvar aqui o nosso fluxo, deixa sem título mesmo, por enquanto. E aí a gente vai rodar o nosso fluxo pela primeira vez. Vamos ver o que ele traz para a gente aqui, essa Web API. Tá lá. Então esse aqui é o retorno da nossa Web API. Importante que vocês copiem esse texto todo aqui do body, porque esse texto a gente vai utilizar para configurar o JSON, tá? Dá para fazer isso dentro do conector. No outro vídeo lá eu expliquei que dava para fazer dentro do conector também, mas eu não sou muito fã de fazer, eu prefiro fazer dentro do Automate, que eu acho que é mais maleável, você tem mais flexibilidade para trabalhar com a informação que vem aqui dentro, tá bom? Então, basicamente, vamos copiar todo esse texto aqui. E aí, depois de copiado, a gente pode vir em edição aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é fazer um parse JSON, que é para destrinchar aquele JSON que veio do meu Custom Connector para criar variáveis aqui dentro. Então, vamos lá. Parse JSON é o body. E aqui no esquema do JSON, eu posso gerar por um exemplo, né? Então, pegando uma amostra aqui, eu tenho essa amostra que foi aquele texto que eu pedi para vocês copiarem. Basta colar ela aqui, clica em Done e pronto. Ele gerou automaticamente. No vídeo do SharePoint, vocês viram lá que a gente teve problema com relação ao tipo de variável. Por quê? Porque algumas vezes não vinha a variável como string, vinha como nulo e ele dava erro. Então aqui, ó, basicamente, Object ID é obrigatório, então tem que ter vindo o Object ID. User ID também, Version Number também. Operation também, Created, Audit ID, Change Data. O que aqui, ó, primeiro item que já pode vir como nulo é o Attribute Mask, tá? Se vocês olharam o próprio texto que veio, vocês já conseguem ver que alguns já vieram como nulo. E aí, para não travar, a gente vai fazer já essa correção aqui. Então, eu vou colocar entre colchetes, coloco o nulo, fecho colchetes. A ação também não pode ser nula. O Object Type, vamos colocar aqui também, porque algumas informações dentro daquele ambiente podem vir como nulas. Então, vamos colocar aqui também. Fechou colchetes. Transaction ID. E eu acho que agora o resto nada mais vem como nulo. Beleza? Então, vamos testar mais uma vez. Vamos ver qual é o retorno que a gente tem.
E tá lá, nosso fluxo rodou como um sucesso, ou seja, nem o parse.json também a gente não teve erro, e ele quebrou aqui todas as informações aqui no output, tá bom? Então, o que eu quero nesse momento? Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu deletei uma linha dentro do meu Dataverse e eu quero retornar essa linha, eu quero saber o que estava nessa linha antes de eu deletar ela. Então, eu quero saber tudo que eu deletei naquela linha, tá? Como que a gente vai fazer isso? O primeiro ponto aqui é que a operação aqui, ó, operação, sempre que a operação for 3, significa que foi deletado, tá bom? Então vamos lá. O primeiro filtro que a gente vai fazer aqui, ó, é dentro do get audits, no filtro, a gente vai colocar o operations, e aqui esse filtro funciona exatamente como um filtro de geodata. Então eu vou usar o equal 3, certo? E vou rodar de novo o nosso teste aqui. E tá lá, ele já me trouxe qual era o último item, né, as últimas vezes que eu deletei. Então ele me trouxe 2 itens aqui, ó, no Change Data vocês conseguem pegar todas as informações, ó. Então dentro do Change Data, você pega o valor antigo, o valor novo e o que foi feito aqui dentro do item, tá vendo? Todas as informações estão aqui dentro. Então vamos agora tratar esses dados. A gente já fez o filtro que a gente queria, nós queríamos as últimas linhas que tinham sido deletadas. Ó, só por precaução, eu só tenho essas duas, essa tabela dentro desse Dataverse, mas o correto é que se você tiver mais tabelas, é importante você já fazer esse filtro aqui, ó. Então já vamos fazer ele aqui, ó. Como aqui é um filtro de OData, basta que você coloque um end, e aí a gente vai utilizar lá o operation equal, e aí aqui a gente pode usar aspas simples, tá bom? O data aqui são aspas simples, então eu estou filtrando só aquela tabela teste que eu tenho. Vamos executar mais uma vez para ter certeza que está dando certo. Olha lá, o fluxo rodou perfeitamente, continuou fazendo o filtro bem bonitinho como estava fazendo antes. Tá bom? Então vamos fazer agora o tratamento desses dados que retornam. E aí, depois que vocês fizeram já então esse parse.json que a gente já viu ele rodando, agora a gente vai fazer o tratamento dos dados. Então, para fazer o tratamento dos dados, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um compor aqui, certo? Então, compose, né? A tradução está como compor. E aí eu vou pegar o item change data, que veio do parse.json, certo? Então aqui eu tenho compor, ele faz um aplicar a cada, porque eu posso ter mais de uma linha da tabela que foi deletada, e aqui eu estou querendo tratar todas só por exemplo, mas eu poderia colocar mais coisas dentro do filtro lá, né? Filtrar por data, ou filtrar por ID do item, e assim por diante. Nesse caso aqui, depois de fazer esse compor, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a conversão dos dados. Então, para fazer a conversão dos dados de novo agora, eu vou usar outro parse.json. E esse parse.json eu vou usar parse.json. E nesse parse.json eu vou usar a saída daquele compor que está aqui. Tá? Para gerar o esquema aqui, o que a gente precisa? Pegar os dados que está dentro do change data. Então a gente pega a última execução lá, os dados, lembra que sempre vocês vão salvando para a gente poder utilizar, e a gente vai gerar a partir de um exemplo. Esse é o exemplo que está aqui, ele vai dar erro se eu tentar rodar assim, por quê? Porque ele está com parênteses no começo e no fim. Então basicamente aqui eu preciso tirar esse, parênteses não, perdão, aspas, no começo e no fim. Então tiro essas duas aspas aqui e pronto, ele gera o arquivo para mim automaticamente. Perfeito? Qual que é o item que a gente vai utilizar? A gente vai sempre utilizar o change attributes do... A gente sempre vai utilizar o change attributes da tabela, tá? Então, vamos aproveitar que está assim nesse esquema agora aqui, vamos testar. Ah, não, antes de testar, perdão. Todos os itens aqui que estão como string, é importante que a gente troque para nulo, porque pode ser que ele venha nulo. Então, vamos lá. Bom, e tá aí. Então, a gente já tem tratado para aceitar valores nulos, e agora a gente faz um teste. Vamos ver o que rodou aqui dentro desse parse.json. Então, o retorno foi esse aqui, ó. Retornaram os primeiros campos como valores nulos, mas o que a gente precisa aqui, ó, são desses campos aqui, ó. Então, eu vou fazer o filtro da linha aonde o nome lógico está na tabela ou na coluna que eu quero. Então, se eu estou procurando essa coluna, é nessa coluna que eu vou fazer o código.
Lembrando sempre que quando ele rodou a primeira vez esse parse JSON aqui, esse object ID é o ID da linha dentro do Dataverse. Então, se eu quiser fazer qualquer alteração de linha dentro do Dataverse, é isso aqui que a gente vai fazer. Como eu quero a alteração da coluna em específico, que é essa coluna que está aqui, ó. Opa. E essa coluna que está aqui, nome coluna, que é a mesma nome coluna que estava aqui, nome coluna. Então, é por aqui que eu quero retornar aquele valor, certo? Então, agora, para a gente retornar aquele valor daquela coluna, nome coluna, a gente vai precisar fazer algumas ações aqui para conseguir tratar os dados, tá? Então, o primeiro que a gente precisa fazer aqui é colocar um compor para tratar esses dados, né, para transformar esses dados aqui, para compor os dados desse parse JSON. Então, vamos lá. Compor. E aí eu vou tratar o body, que está saindo aquele parse JSON, ele vai colocar uma compor. E aí eu vou colocar aqui para ele compor o change data, que é o campo que eu quero. Ele vai colocar um aplicar a cada, porque eu posso ter mais de uma resposta dentro daquele JSON, posso ter várias linhas que foram deletadas, por exemplo. Aí depende dos filtros que você está fazendo. Lembrando sempre que eu posso adicionar mais filtros aqui no meu componente, aqui, né, no meu custom connector. Para esse compor aqui, ele vai me retornar os dados que estavam dentro do change data, né? Então, que vocês salvaram aí dentro do change data, ele vai retornar esses dados. Então, o que eu preciso fazer agora, como ele retorna um JSON dentro daquele change data, eu vou ter que fazer mais um parse JSON aqui. E aí, esse parse JSON aqui, a gente vai pegar a saída do compor lá, certo? Então, para fazer esse parse JSON aqui, eu vou precisar da estrutura, para fazer o esquema desse parse JSON, eu vou precisar da estrutura lá do change data que a gente rodou da primeira vez. Então, eu vou pegar o texto que está lá, venho aqui em gerar, e quando eu colo aqui, eu tenho que remover esse aspas aqui e esse aspas aqui. Só que se eu tentar rodar, ele vai me dar um erro. Sintaxe. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui contra barra. Então, o que eu preciso fazer? Pegar todo esse texto, pode colar no editor de texto simples lá e remove, substitui todas as barras aqui por espaço, certo? Então, vou fazer isso aqui, colo aqui e, de novo, apago o aspas do começo e o aspas do fim. Feito isso, vou dar um aplicar aqui e ele já faz a nossa estruturação dos dados, certo? Depois disso, o que a gente precisa fazer? Depois desse parse JSON aqui agora, a gente precisa fazer um novo compor que é para pegar os atributos que saem desse segundo parse aqui. Então, vamos lá. Vou fazer um novo compor aqui. Quem eu preciso pegar agora é esse aqui, ó, Changed Attributes. É aqui que está aquela informação que nós precisamos, tá bom? Então, feito isso, agora eu posso fazer... Deixa eu rodar para vocês verem o que vai sair aqui. É mais fácil explicar. Então, o fluxo deu erro aqui, por quê? Se a gente ver aqui, ele está dando que eu tenho valores nulos, então eu preciso vir aqui e corrigir esses valores nulos. Mas para nós o que importa é o JSON aqui. Como ele deu erro, ele não foi adiante. Então vamos editar aqui, corrigir essa parte aqui dos valores nulos. Então onde eu tenho string aqui, eu preciso acrescentar os valores nulos. E aí, tratativa feita, a gente pode rodar de novo. Ó, fluxo executado com sucesso. E aí o que interessa para a gente é o que ele sai aqui, ó. O resultado é logical name, old value, new value. Então a gente precisa do logical name referente à coluna que a gente está procurando, lembra? Então a coluna que a gente está procurando é essa aqui, ó, CRB underline nome coluna. E o valor que eu quero obter é esse valor antigo. O valor novo é nulo porque eu deletei, certo? Então agora eu vou fazer o tratamento dos dados e vou selecionar esse objeto aqui, certo? Para a gente fazer isso agora, o que a gente precisa fazer? Acrescentar depois desse segundo compor aqui, dentro de tratamento de dados, operações de dados, eu preciso vir aqui e colocar esse aqui, ó, filter array, que é o que vai fazer com que eu selecione aquele resultado do compor. Então, quem que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a saída daquele compor
E nesse carinha aqui, eu não consigo pegar ainda aquele logical name, mas tem um segredinho aqui que fica fácil. Ó, a gente vai pegar em expressões aqui, vamos escrever aqui item, abre e fecha parênteses, ponto de interrogação, abre colchetes, abre aspas, e aí eu vou escrever exatamente como está lá, logical name. Tem um ok aqui, foi. E aqui no valor igual a, eu vou colocar o valor nome da coluna, certo? Então é simples, pego o nome da coluna e colo ele aqui. Agora ele vai me trazer exatamente o resultado que eu queria para aquele item. E aí, depois de filtrar o array, eu preciso selecionar somente aquela célula. Então o que eu vou fazer agora é um select dentro lá das operações de dados. Vou selecionar desse filter array. Vou trocar aqui, ó, para texto. Vou copiar exatamente esse item que está aqui, certo? Venho aqui no mapeamento, colo ele, ok. Agora eu preciso compor isso, né? Então eu preciso transformar isso aqui em texto. Vou usar o compor novamente. Esse é um compor daquele select que nós fizemos. E agora aqui eu posso adicionar o meu Dataverse. Vamos testar aqui, só para vocês verem, se eu tentar atualizar a linha que foi deletada, só para vocês verem o que vai acontecer. Porque eu tenho o ID daquela linha, mas é uma linha nula. Então aqui, ó, atualizar uma linha, a tabela é essa aqui, ó, test tables, a row ID, sempre que a gente quiser esse object ID aqui, velho, certo? Então vou selecionar ele. O nome o nome coluna, né, é o valor que eu quero gravar, então tá aqui dentro de compor 3, vou selecionar a saída de compor 3. Só um detalhe aqui, pessoal, que dentro desse select, né, ao invés do item aqui eu pegar o valor lógico, que é o logical name, a gente vai pegar a coluna do valor antigo, né, que estava lá como old, velho. Então esse é o cara aqui que vai retornar aquele valor para mim. Então por mais que a linha tenha sido apagada, agora eu vou atualizar aqui, ó. Então, ele está com o old value ali. E a partir do momento que eu rodar aqui, ele vai pegar a minha tabela que está vazia e vai retornar os últimos valores que eu deletei. Então, cliquei aqui em testar manualmente, vou rodar. Então, ele finalizado aqui. Se a gente vier olhar, a tabela está vazia. A partir do momento que a gente atualiza, ele retorna os valores anteriores. Acabei não fazendo o tratamento dos dados do que sai lá dentro, né? Mas a gente pode fazer esse tratamento lá depois e tirar os aspas. Mas aí vocês já conseguem entender como faz para a gente retornar esses valores. Então, mesmo de um item deletado, a gente consegue retornar os valores. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e até os próximos vídeos. Tchau!